Nós estamos aqui com Zenaldo Coutinho, candidato a prefeito de Belém. A gente continua com a série de entrevistas. No primeiro turno fizemos com os 10 candidatos, no segundo turno estamos fazendo com os 2 candidatos. Zenaldo, obrigado por dar esse espaço na sua agenda, que está concorrida, para poder falar com a gente. Muito obrigado, prazer é todo meu. Agora, hoje, por falar em agenda concorrida, hoje você teve uma movimentação aí que eu estava olhando. Veio o senador Aécio Neves, vocês andaram pelas ruas de Belém. Como é que foi hoje aí? Foi um dia intenso, como tem sido todos os dias da campanha. Começamos com caminhada, fizemos uma caminhada na Sacramento, Malvinas. Contei com a presença do senador Aécio, do deputado Rodrigo de Castro, do senador Paulo Bauer. Foi um momento muito bom, em que eles tiveram também a oportunidade de conhecer uma área muito carente e necessitada de intervenção do poder público. E essa tem sido a minha prática, levar também para as pessoas de outros estados o conhecimento sobre a realidade da cidade da Amazônia, a capital da Amazônia. E como nós temos no nosso programa de governo fazer uma ação efetiva de retomar essa condição de metrópole regional, é importante a presença deles, dar um calor humano, solidário, em razão de nós termos grandes parceiros em Brasília que vão nos ajudar, certamente, a ser prefeito de Belém. Você tem noção de quantos quilômetros você já andou nessa campanha? Não, são muitos quilômetros. São muitos quilômetros, muitos né? Quilômetros, muitos quilômetros. Sapato já foi, né? Vários. Vários sapatos, né? Até você porque, tá bronzeado, rapaz. Até porque eu brinco com a nossa equipe, eu digo sempre que a nossa grande fórmula, quer dizer, é uma brincadeira, mas ela tem um grande fundo de verdade. É goela e canela. Ou seja, levar a mensagem com as convicções que a gente tem, ou seja, falar sempre aquilo que a gente acredita e muita canela, ou seja, andar muito. Andar bastante. Né? Essa é a grande fórmula. Você me falou uma vez, a gente estava comentando, um pouco antes das eleições, e eu falei, rapaz, coisa louca, essa eleição, anda para lá, anda para cá, tal. E você virou e falou uma coisa que ficou na minha cabeça, você falou assim, eu gosto disso. O gostoso é o buchicho dessa história, o cara que liga, que telefona, que fala que a gente está bem ali, que fala que a gente está mal ali, aquele que está do lado de repente deixa de estar. Você lembra dessa conversa? Você me falou dessa... Não, é porque tem candidato, tem político que reclama do momento da campanha eleitoral. E o momento da campanha eleitoral é um momento muito bonito, né? Desse contato direto, dessa integração com o povo de Belém, das relações que a gente constrói, né? Da solidariedade que você recebe, da fidelidade. E também de todos esses acontecimentos que vão no dia a dia, dos traíras que aparece tudo, né? Mas é interessante que a gente lida com a natureza humana. E o melhor é que quem é político está voltado para resolver problemas. Ou seja, a grande razão da existência da política é você, através dos mecanismos institucionais, procurar evoluir a sociedade, fazer com que a cidade seja melhor, o estado seja melhor. E é um momento importantíssimo, um momento muito bonito, que sempre me entusiasmo nas campanhas eleitorais. Me diga uma coisa, você acha, deputado, que o problema hoje de Belém é má gestão ou falta de dinheiro? Olha, eu diria que hoje em Belém, sobretudo, má gestão. Nós precisamos mudar a cultura que tem se estabelecido nos últimos 16 anos de Belém. Nós temos que compreender a prefeitura com uma estrutura administrativa a serviço da população. Nós temos que fazer com que os investimentos cheguem na ponta. E o dinheiro que entra, ele tem que chegar de maneira direta, efetiva, resolvendo problemas na ponta, ou seja, resolvendo na base onde as pessoas estão. Então, a gente tem tido dificuldades de compreender toda essa engenharia que tem existido nos últimos 16 anos, porque muita coisa deixou de ser feita. Nós tivemos aí situações complicadíssimas na área de mobilidade urbana, na questão da saúde, né? Até a arborização, Belém perdeu a sua condição de metrópole da Amazônia e nós somos hoje a pior capital arborizada do país. Então são situações anormais. Então nós vamos ter que dar um choque administrativo muito forte, estimular a produtividade, a meritocracia. O servidor tem que ser valorizado e tem que ser mais valorizado ainda aquele que trabalha, que produz, que atende a população que mais precisa. E nós vamos criar uma nova cultura, né, dessa integração com o servidor público. Bom, nós vamos então para o primeiro intervalo. Daqui a pouco eu volto com a entrevista com o candidato a prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho. Voltamos então com o Zenaldo. Zenaldo, nesse segundo turno você conseguiu aglutinar o apoio de quais lideranças, de quais partidos? Bom, além dos 8 partidos que nós já tínhamos no primeiro turno, veio para nós agora o PP, com o Jefferson Lima, que foi o terceiro colocado, com o Gerson Pérez e toda a base do Partido Progressista, incluindo o vereador Vandic. Nós tivemos a participação agora, estamos tendo a participação do PPS, com o Jordi e todo o partido, inclusive os vereadores eleitos, né? A participação do PV,
né, com o Zé Francisco, que foi inclusive candidato a vice, a participação do PSC, né, com inclusive um candidato a vice, o Cadmiel, a participação do PRB, com seus vereadores, a participação de vereadores de diferentes partidos, né, nós já constituímos aí um grupo de 22 vereadores, né, na nossa base de apoio, de diferentes partidos, e a gente está intensificando, sobretudo, a Aliança Popular, a aliança com o povo de Belém, agora, que tem sido, para mim, o grande diferencial. Agora, por exemplo, todos esses partidos, eles apoiando a candidatura, quando você recebeu este apoio, e trouxeram para você propostas de governo, ou houve aquela história de que eu vou apoiar, mas eu preciso de um espaço para tal coisa? Como é que acontece isso? Porque isso é bom a gente deixar claro para a população, porque as pessoas, cada um fala uma coisa, né? De todos os lados, e em todas as campanhas, com todos os candidatos acontece a mesma coisa. Como é que aconteceu com você? Como é que você tratou isso com os teus apoiadores, com quem chegou? Felizmente, as nossas alianças foram as melhores possíveis em termos de como fechar esses acordos políticos. E nós temos aí grandes propostas que foram agregadas. Eu vi uma do PV, por exemplo, que eu acho que é interessante. A da Amazônia. Pronto, essa foi agregada ao programa. Sim, sim. Grandes propostas vieram, se somaram ao meu programa inicial. Eu fiquei muito feliz com essa participação, sobretudo porque não houve a negociação da divisão de cargos. É isso que eu queria saber. Não negociei com ninguém divisão de cargos. Agora, é óbvio, eu não vou administrar com extraterrestre. Nós vamos ter que administrar com uma equipe formada com quem trabalhou conosco, né, com as pessoas que estão acreditando no projeto. Não quer dizer também que eu vou pegar e montar o secretariado com militantes políticos. Não quer dizer isso. Você pode ter pessoas identificadas com projetos, que têm participação e parceria nos partidos aliados, mas que têm formação técnica para nós cobrarmos resultados. Mas a espinha dorsal não foi a negociação de cargos nenhum. Foi a negociação de projetos e propostas. Projetos, propostas e adesão também ao meu programa. Certo. Adesão ao nosso programa. Quando comparou-se agora no segundo turno o nosso programa com o do adversário, muitas lideranças disseram não, o seu programa é muito melhor. Você dá para nós uma segurança muito mais forte em termos de trazer as soluções para os problemas que a gente quer dentro de Belém. Zenaldo, uma coisa que a gente nota muito quando a gente traz uma pessoa de fora ou quando alguém de fora vem nos visitar é a sujeira que essa cidade se tornou, a imundície dessa cidade. Na verdade, essa é a palavra, né? Isso não acontece porque tem algumas cidades que falam assim, a periferia é muito suja. Não, aqui não é a periferia só. É a periferia, é o centro, são as avenidas principais, é a Almirante, é a Duque. Então, em todo lugar de Belém, a gente vê muito lixo. E quando alguém chega de fora, a primeira coisa que a pessoa fala acaba sendo isso. Nossa, a cidade é suja, né? Como é que resolve isso de uma vez por todas? Bom, primeiro que a prefeitura tem que ter regularidade na coleta de lixo. E tem que chegar a todos os lugares. Não pode coletar lixo numa parte da cidade e não coletar em outra. Não pode ter irregularidade nessa coleta, porque isso fica um desencontro entre as residências e a administração. Então, regularizar a coleta de lixo e fazer parceria com a comunidade. No momento que você regulariza a coleta de lixo, você pode... Será que não falta estrutura também dessa coleta? Será que não é pouco para a cidade, de repente? Mas o contrato é grande, então a gente tem que cobrar das empresas. No momento que se assina o contrato, você assina um contrato para coleta de lixo em toda a cidade. Não, sim, mas será que não temos caminhões insuficientes, gente insuficiente? Aí cabe a prefeitura cobrar da empresa contratada. Claro. A relação do prefeito é da eficiência do serviço. Eu contrato a empresa para coletar lixo no bairro da Sacramenta, ele tem que coletar o lixo no bairro da Sacramenta. Certo. E é inadmissível ficar nesse negócio de, não, se não tiver caminhão, tem que arranjar o caminhão. Ou então larga o contrato, se contrata outra empresa. O processo licitatório é para isso. Bom, a gente vai para o intervalo, voltamos daqui a pouco com o último bloco, a entrevista com o candidato Zenaldo Coutinho. Voltamos então com o candidato Zenaldo Coutinho. Zenaldo, outra coisa que a gente vê muito nessa cidade de Belém é o seguinte: passa governo estadual, passa governo municipal e Belém continua alagada em vários pontos quando chove. A classe média só sente isso quando passa o carro numa rua que está alagada. Mas o cidadão pobre que mora lá tem a sua casa invadida por essa água, que não vem só água, né? Vem a água, vem o bicho, vem a doença. Como é que resolve isso? Bom,
é bom que a gente lembre que nós tivemos a maior obra na época da América Latina, que foi a macrodrenagem da bacia do Una. Mas que resolveu uma parte. Mas, né, a gente continua tendo muita coisa. Mas espera lá, eu estou me lembrando você que foi uma parte expressiva da cidade beneficiada com a macrodrenagem da bacia do Una. É a obra mais recente de macrodrenagem. Você tem o canal da Tamandaré, você tem o canal antigo, né, o canal da Tamandaré, que foi trabalhado. Você tem outras, o canal da Doca, né, de Souza Franco, que foi feito há muitos anos. Mas você pretende fazer o quê? Pois é, e nós temos os grandes desafios hoje de alagamentos que são terríveis. Avançar na Estrada Nova, já tem obra contratada. Certo. A bacia da Estrada Nova está contratada. A prefeitura fez um pedaço da orla. Então concluir essa bacia. Vamos concluir, vamos avançar até a universidade. Tá. Ainda avança pela orla 1,5 km, mais ou menos, e o restante é por dentro da Bernardo Saião, duplicando, urbanizando. Fora ela. Tem mais alguma na tua Tem, o Paracuri, já contratado também com a obra do PAC. Certo. A obra do PAC, recursos federais e municipais. Então, nós vamos fazer a obra do Paracuri. Nós temos o canal da 3 de Maio, que é um canal que nunca foi trabalhado, um problema antiquíssimo, e que eu vou fazer imediatamente o projeto, buscar as parcerias com o governo do estado e vamos buscar parceria fora para executar aquela obra. Não vai ficar do jeito que está. O canal da 3 de Maio vai sofrer intervenção nossa, nós vamos investir, porque é inadmissível a situação que lá se encontra. Nós precisamos avançar no Tucunduba, que é uma obra que iniciou pela prefeitura, não avançou, depois passou para o governo do estado, no governo passado, ficou paralisada há mais de um ano, isso teve que ser refeito ano passado e o governador já determinou, está sendo retomada esta obra agora, nesse final de ano, se Deus quiser, com a licitação ocorrendo. Zenaldo, outra pergunta. Creches. Afinal de contas, quantas creches você se propõe a fazer em 4 anos de gestão? Pois é, essa é uma pergunta interessante, porque nós temos as creches da prefeitura e você tem as creches conveniadas. E nós temos que ampliar muito o número de creches, porque ele é muito pequeno. Para você ter ideia, entre 0 a 3 anos, nós só temos cerca de 3.500 crianças atendidas dentro de Belém. Você quer colocar quantas? Você depende do número de crianças que serão atendidas nas creches. Certo. Tá? No mínimo, você tem que entender isso. Você pode ter uma creche com 100 crianças, com 50, com 500. Então depende do tamanho da creche. Se será uma creche da prefeitura, será uma creche conveniada. O que é importante a gente entender é que nós precisamos distribuir espacialmente dentro de Belém. Além das creches, que são de 0 a 3 anos, você tem a educação infantil, de 4 a 5 anos, por exemplo, que são crianças também do maternal, tá? E que precisam ser atendidas. Hoje, Belém atende cerca de 14 mil crianças e nós precisamos também ampliar essa faixa de atendimento, porque essas crianças, elas já vão para a rua. Então, as mães ficam em maior dificuldade ainda e mais preocupação em razão da vulnerabilidade e da fragilidade dessas crianças. Então, nós devemos, no mínimo, duplicar o número de creches. Por isso que eu fico falando, as pessoas querem saber número, né? Você como jornalista, eu quero saber o número. A gente tem que chegar pelo menos a umas 35 creches para você fazer. Agora, dependendo do número de crianças atendidas, isso pode ser um pouco mais, um pouco menos, é a relação quantidade de pessoas, de crianças e o número de creches a serem feitas. Obrigado e boa sorte. Muito obrigado a todos os telespectadores e, se Deus quiser, aí domingo, 45, uma nova Belém com muita união. Bom, a gente vai ficando por aqui, agradeço sempre a sua audiência. Muito obrigado. Programa bacana. Oferecimento Eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. Asbeb Empresas. A solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Parque Shopping. O shopping da sua vida. Tudo Casa. O tudo da construção tá na Tudo Casa.